Olá, curso de estática, aula extra. Diferença entre barras e treliças. Bom, durante o curso de estática, a gente analisou tanto barras quanto treliças. Só que um problema que a gente teve é que a gente analisou barras e treliças como elementos diferentes. E na verdade, não é diferente, tá? A maneira mais fácil de a gente entender isso aqui é que a diferença entre barras e treliças é uma coisa que mentiram pra gente que não é assim, ok? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o melhor método de analisar uma viga é como se fosse uma treliça, ou uma treliça como se fosse uma viga, e assim por diante, ok? Tanto que talvez no futuro você já conheça, tenha ouvido falar, mas em vigas de concreto é muito comum o método de bielas e tirantes. Em concreto armado é muito comum o método de bielas e tirantes, ok? Então o Ritter, para calcular, Ritter, né, um cara de 1899, para calcular uma viga, originalmente ele calculou, eu não sei como calcular uma viga, eu vou calcular uma treliça e fingir que é uma viga, ok? Foi isso que Ritter fez. Depois o Morse veio que só melhorou um pouco o sistema de viga e treliça, ok? Então isso que o Morse fez, mas ele, basicamente, o que como iniciou-se a calcular uma viga de concreto armado foi, vamos imaginar que isso aqui é uma treliça. E funciona. Tanto que até hoje esse método é chamado de bielas e tirantes, ok? Onde uma biela é só uma barra de uma treliça comprimida e um tirante é só uma barra de uma treliça tracionada, ok? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: viga e treliça são coisas diferentes? Não, isso é uma mentira que te contaram, ok? Vamos dar uma olhada em algumas situações bem interessantes que acontecem, tá? Então, no caso do concreto armado, eu tenho o concreto, que ele é muito bom resistir à compressão. Eu penso que, bom, tudo que for compressão, numa treliça imaginária que eu tenho, eu mato na hora, porque o concreto vai aguentar. Ou eu vou dimensionar o concreto, talvez aguentar, mas a princípio eu imagino que o concreto vai suportar aquilo lá. E o que não for suficiente, aí eu coloco algumas barrinhas de aço lá, ok? Esse que é o método de bielas e tirantes. Eu tenho um maciço, uma viga, ok? Eu sei que minha viga resiste compressão. Então, como a treliça ela tem tração e compressão alternado, eu vou fazer o quê? Eu vou imaginar uma treliça onde eu vou ter tração e compressão alternado. Onde for compressão, eu ignoro e deixo o concreto resistindo. E onde for tração, eu coloco uma barrinha de ferro lá, ok? É isso o método de bielas e tirantes, beleza? É só isso. Só imagina que a sua estrutura de concreto é uma treliça, ok? Imagina que uma viga de concreto, um pilar de concreto, uma parede de concreto e tudo mais é uma treliça. Ela não é. Finge que ela é e ela vai ser, ok? Essa é a primeira questão. É no concreto, mas pode ser em outro sistema? Sim. Só que em outro sistema, por exemplo, o aço, que ele tem uma resistência à tração superior, principalmente por causa da flambagem, né? Não é que ele tenha mais resistência à tração, mas sim que ele pode falhar por outros motivos, que a gente vai ver em resistência a materiais. Numa viga de metálica, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que tem essas barras aqui, ó, na vertical, ok? Que são enrijecedores. São enrijecedores para resistir à compressão, ok? Isso que acontece no aço. Então, no concreto, eu tenho o quê? Eu tenho esses verticais aqui, ó, com as diagonais que vão ficar dentro do concreto tão comprimidas, as diagonais estão subindo, correto? Agora, no aço, o mesmo modelo tem as diagonais descendo para o meio, entendido? Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho uma viga metálica, ela tem uma alma, então eu vou imaginar essa alma, ela aguenta tração à vontade, beleza? Ou aguenta muita tração. Posso até dimensionar, mas eu sei que ela vai aguentar muita tração. Vou colocar alguns elementozinhos aí para ajudar ela na compressão, mas o principal dela é resistir tração. Entendido? Essa que é a questão. Agora eu vou dar uma olhada em como que isso pode ser aplicado em outros métodos. Por exemplo, aqui eu tenho uma viga. O que eu tenho? Uma treliça. Carga, a hipótese de carga que eu tenho aqui. Eu tenho que essa viga de cima tem 600 kg por metro de carga distribuída. Já essa viga a cada metro tem 600 kg. 600 kg por metro, 600 kg por metro. Então essas duas vigas têm a mesma carga, ok? Se a gente fosse analisar o diagrama de corpo livre, a gente saberia que o cálculo dessas duas peças é igual, ok? Essa peça tem uma reação de 3 toneladas, né, porque são 10 metros de vão multiplicado por 600 kg, 6 toneladas, 3 para cada lado. Mesma coisa aqui, ó, 3 toneladas, 3 para cada lado, ok? 6 total, 3 para cada lado, entendido? Essa é a primeira questão. Agora, a segunda questão é, tá, mas os membros de uma treliça não absorvem momento, correto? E aí tem muito engenheiro formado que fala, uma treliça não resiste momento. O que é uma mentira óbvia, tá? Porque treliça resiste momento. Porque isso aqui é uma viga, isso aqui é uma viga. Isso aqui é uma viga que está fingindo ser treliça, porque ela não é uma treliça. Tá? Ela é uma viga. Ela é os dois. Tá? Ela é uma viga e é uma treliça. Se ela tem um vão que ela vence, ela é uma viga. Okay? Essa viga aqui não tem uma carga?
não vai ter um vão? Se ela tem uma carga e tem um vão, ela vai ter um momento. Essa treliça tem momento. Só ele não é absorvido por cada membro, e sim pela estrutura como um todo. Da mesma maneira que o nosso modelo de bielas tirantes. Como que seria isso na prática? Bom, o que a gente vai olhar aqui é o seguinte. A primeira coisa que eu vou olhar é meu momento na minha peça. Então, essa viga aqui, ó, ela tem um momento de 7,5 tonelada-força metro. Ok? Então, eu vou pegar na calculadora aqui, tá? Até pagar aqui e calcular novamente, mas 7,5, deixar anotado, tá? 7,5 tonelada-força metro, ok? Qual que é a altura dessa treliça? Essa treliça aqui específica, não que seja uma altura ideal nem nada, mas essa treliça aqui, ó, ela tem 75 centímetros de altura, ok? Então, dividido por 0,75. Então, tonelada-força metro, dividido por metro. Vai dar o quê? Vai dar tonelada-força. 10 tonelada-força. Agora a pergunta é, por que a gente fez isso? A gente fez tonelada-força metro, dividiu por metro. Por quê? Cálculo, esforços. Agora, eu sei que minha treliça resiste carga axial, minhas barras da treliça são só para cargas axiais. Vai acontecer o quê? Ó? Tá aqui, ó, 10 tonelada-força. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. A minha treliça vai ter eu tenho tonelada-força metro. Se eu divido pelo metro, vai me dar a tonelada-força nos banços. Ok? Essa que é a questão. Claro, conforme vai saindo do centro, eu sei que meu momento é reduzido. Isso realmente, ó. Eu posso ver que aqui eu tenho 7,5, até chegar aqui, ó, já vai ser bem menor. E, consequentemente, a carga também é menor. Só que uma questão que eu tenho que olhar é a seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui só axial novamente. Mas olha esse diagrama de axial. Ok? Você vai me dizer que não é uma versão mal feita de um diagrama do momento do setor? Com certeza, se você colocar uma escala maior aqui, ó, ele consegue ver claramente que é um diagrama do momento do setor, meio porco, mas é um diagrama do momento do setor. Ok? Esses dois diagramas aqui, ó, são iguais. Ok? São iguais, não, seguem o mesmo princípio. Eles vão aumentando no meio e vão reduzindo. E a parte inferior da treliça é a mesma coisa. Entendido? Então, essa é a primeira questão. Que nossa viga, na verdade, é uma treliça, nossa treliça, na verdade, é uma viga, e as duas, ó, e aqui o contrário, né, porque um lado tracionado, outro comprimido, mas eu vejo o mesmo diagrama de ponta cabeça, ok? Um é assim e um é assim. Ele é quebrado em vários pedaços, mas é o mesmo diagrama, ok? Então, quando a gente fez o método das seções, a gente fez basicamente, numa treliça, a gente não fez basicamente a mesma coisa que a gente fez numa viga, correto? Então, a questão que a gente tem aqui é o seguinte, uma treliça é uma viga é uma treliça. Ok? Essa é a primeira questão. Tá, mas uma viga, a gente viu que os principais esforços nela são, ok, uma questão é realmente o momento do setor. Então, geralmente é o crítico na treliça. Numa viga, desculpa, o momento do setor. E a cortante? Não tem cortante também? Correto. Então vamos dar uma olhada agora na nossa cortante. Ok? Como a gente vai olhar a cortante? A gente vai olhar basicamente aqui, ó. Essa aqui, vamos dar uma olhada na nossa cortante dessa viga, ok? Cortante aqui vertical, a gente tem uma cortante, claro, o gráfico é invertido, mas de 3 toneladas-força, porque se eu tenho uma reação de 3 toneladas-força, eu tenho que ter uma cortante de 3 toneladas-força, senão tem alguma coisa muito errada na minha matemática, ok? Sabendo isso então, se eu tenho 3 toneladas-força, agora vamos dar uma olhada na situação aqui, ó, tá? Essa peça aqui, ela não está em ângulo? Sim, ela está, esse diagonal está em ângulo, ela está no ângulo de 56,31 graus, com o meu eixo X, porque aqui é meu zero, ok? Então, o calculador aqui, ó, eu tenho 3 toneladas, e devo fazer assim, ó, dividido pelo cosseno, tá, de 90 menos 56,31, ok? Fecha parênteses, eu vou tirar o cosseno disso. Vai me dar o quê? Vai me dar um valor de 3,6, ok? Tá, por que isso é importante? Cálculo, esforços, carga axial nessa barra. 3,6, ok? Então, 3,6, aqui arredondou um pouquinho, mas é 3,606, 3,60, se eu arredondar isso aqui é 3,606 também, ok? Então, a questão é, quando a gente vai dimensionar uma treliça, a gente pode usar o mesmo método, tá? Ao invés de ter a viga suportando uma cortante como um todo, eu tenho uma treliça onde a cortante dividido pelo ângulo da minha treliça dá a minha resistência. Ou seja, quanto mais vertical meus membros, maior resistência. Ok? Então essa é a questão. Você vai pensar, então eu vou trabalhar com as diagonais bem na vertical. Daí você vai gastar muito mais diagonais. Ok? Essa é a questão. Mas o importante aqui é o seguinte, que se a gente tem a cortante, a gente tem
a gente pode calcular calcular a minha treliça como se fosse uma viga, eu tenho a cortante, eu divido pelo ângulo que eu faço com o eixo Y, eu tenho a carga nas diagonais. Ok? Tanto que a gente vai ver aqui, ó, que a cortante vai diminuindo. Aqui é 2.8, aqui é 2.1, aqui é 1.4. Ok? Da mesma maneira que nessa barra aqui, ó, a cortante vai diminuindo. Ok? Se eu puxasse uma linha reta de aqui até aqui, daria o mesmo ponto. Se eu pegar, claro, com uma carga que eu coloquei 0.6 a cada metro, acontece que a carga fica meio quebrada, ok? Mas a questão é que na prática, se fosse uma carga perfeitamente distribuída, que não pode ser na treliça, né? A gente vai ter o quê? Que esses valores aqui, esse aqui seria um pouquinho, esse aqui seria um pouquinho menor do que esse. Claro, como a carga está aqui, daqui até aqui é a mesma carga, acaba tendo uma pequena diferença, ok? Mas se eu tivesse o bando superior e o bando inferior igualmente solicitados, esse aqui seria um pouquinho maior, porque eu pegaria a carga desse nó, ok? Essa é a segunda questão. Mas também é uma questão da nossa análise. Entendido? Então, sempre entenda. Você tem uma treliça, finge que é uma viga. Você tem uma viga, finge que é uma treliça. Muitas vezes é o método ideal para calcular uma peça. Muitas vezes você está pensando, mas uma viga, uma treliça é outra coisa. Não é. Tá? Uma viga e uma treliça podem ser a mesma coisa. Inclusive, dependendo do caso, um pilar e um pilar treliçado são pilares iguais. Ok? Então, também pode imaginar nessa situação. Entendido? Então, essa que é a diferença que a gente tem entre vigas e treliças. Uma mentira. Entendido? Então, por enquanto seria isso. Até a próxima.